E aí, desbravadores? Olha, a gente tá trazendo hoje aqui pra vocês o primeiro vídeo efetivo de 2019. Vocês têm ali o vídeo, né, de desejo, de Feliz Ano Novo e tal. E a gente deseja, né, a todos que curtem história aí, né, um Feliz Ano Novo. É uma proposta que tem lá desde a abertura do canal, desde o convite e tal, é que nós vamos trazer entrevistas e já fizemos isso no fim do ano. Foi entrevistado o professor Juliano. E tem mais entrevistas por aí, professor Werner, tem professor David. Sim, cara, é uma boa galera é aí. incrível, Professor. muito legal. Antes da gente trazer um professor efetivamente, um professor de filosofia, que é o professor Werner. A gente está trazendo hoje aqui um quase professor, que é o Kio, meu filho. Ele está se formando professor, mas já deu aula. Assim, tipo, já está sendo introduzido, não de filosofia, né? Mas já tem aula. Deu aula quando está fazendo faculdade de informação, né? Isso. Ele já deu aula, então ele já tá com o professor já, Na sangue. né? No feeling dele, já tem o feeling de professor. E aliás, sempre que ele monta grupos sociais ou quando ele tá gravando vídeo, ele tem lá os seguidores dele, acaba sendo, querendo ou não, sempre acaba, né, tendo essa história de estar passando informação para frente. Isso é uma coisa gostosa, uma coisa que eu faço lá no canal Lennon Portes 3, e que aí essa é realmente a função aqui do canal Os Bandeirantes Desbravando a História, que é trazer para vocês de uma forma gostosa aula, né? Aula de história. E a filosofia faz parte da história. Então nós resolvemos trazer aqui um amante da filosofia, aliás, 3, né? Porque eu posso não entender nada de filosofia, mas eu amo os filósofos antigos, que eles fazem parte da história. Eles contaram uma parte da história, né? Fizeram e contaram uma parte da história, foram importantíssimos também, através da filosofia, que você enxerga o mundo de uma maneira cada vez melhor, cada vez mais verdadeira, né? E você estuda, eu acho que a filosofia, tanto para o aluno quanto para o professor, quando ele está nesse dia a dia, você acaba estudando essa mudança na história, a mudança que está acontecendo a todo momento. Professor, é contigo, toma aí, né, o microfone e comece aí o bate-papo com o nosso entrevistado de hoje. Bom, pessoal, é um grande prazer. Tudo que já foi falado aqui, eu quero reforçar. 2019 vai ter nova temporada no canal Os Bandeirantes. Vamos ter mais Fala Com. E nada, a semana. E não tem como começar a falar de filosofia sem lembrarmos a Antiguidade Clássica, no período em que a Grécia ela passa pelas suas fases lá, período arcaico, período homérico, pré-homérico, homérico, arcaico, depois o período clássico, o período helenístico. A filosofia ela vai ser muito importante para a nossa civilização ocidental. Sem a filosofia grega, sem a estrutura grega que vai nos trazer democracia, política, filosofia, a sociedade ocidental estaria condenada. Tanto que dos maiores trabalhos, das maiores influências da literatura ocidental, vem das obras do poeta cego Homero, que influenciou totalmente a nossa cultura. A filosofia ela começa sim na antiguidade. E eu vou passar agora para o ex-especialista, se ele quiser fazer um joga-bola, vamos junto, pode começar a falar. A filosofia ela começou a partir, sim, oficialmente, historicamente falando, né, pelo historicismo, mais ou menos entre 400 e 380 a.C., através de Tales de Mileto. Tales de Mileto. Que iniciou uma ideia que mais ou menos era a seguinte: bom, parece que o mundo funciona de uma certa maneira, e essa maneira ela não depende do que o sujeito acha. E aí começa uma ideia de a verdade, aquela ideia mística da verdade, que hoje se fala muito, inclusive, né? Essa coisa da minha verdade, né? Mas a ideia do filósofo é existir uma verdade que não dependa do sujeito. E Tales começou com umas ideias muito malucas, mas era uma ideia rudimentar de como o mundo funciona. O início da ciência, da ideia muito rudimentar da ciência. A ideia dele era que o mundo existia a partir da água. Cara, os nossos gregos tinham um chute fudido, cara. Eles tinham um chute fudido, mano. O Tales achava assim, o mundo existe a partir da água. Só a partir da água. Bactérias, né? A vida sim, a vida a partir da água. É claro que na ideia dele era um pouco mais amplo, né? Realmente tudo era a partir da água, até a terra. Ele entendia que por exemplo, os tremores
de terra era porque a terra, na verdade, era uma espécie de prato que flutuava em cima da água. É verdade. Ele achava isso. Ele achava que o princípio da vida era a água, porque quando alguma coisa morre, ela seca. E a água tá em todo lugar. Então, pra Thales, ele tinha entendido que o mundo existia a partir da água. E que visão de mundo, afinal de contas. Né? Então, foi interessante, porque ele começou aí, muito rudimentarmente, uma ideia científica de como que o mundo funcionava, né? A gente diz que na Idade Clássica, antes de Sócrates, o foco do filósofo era entender como o mundo funcionava. Então, ou seja, aí diríamos que é o antepassado da ciência, né? E influenciou bastante ideias futuras de pesquisa científica mesmo, digamos assim, que começaram a tomar forma de cientificismo. Seguindo ali, a gente tem o Anaximenes, o Anaximandro, quem mais? As ideias deles também existiam a partir dos elementos. Acho que a primeira assim, ideia científica que os antigos tiveram era a partir dos elementos. Então existia lá, se não me engano, o Anaximandro. Ele tinha a ideia de que o mundo existia a partir do ar. Ele começou uma ideia de que isso ficou um pouquinho mais próximo da verdade, porque ele achava que o ar ele se organizava de tal maneira que ele conseguia se transformar em outros elementos. Se a gente parar para pensar, isso está um pouquinho mais próximo do que a gente entende como elementos químicos. A gente sabe que os elementos químicos, de acordo com a maneira com que eles se organizam, a gente tem matérias diferentes. A gente tem, né? Digamos assim, substâncias diferentes, né? A gente tem substâncias diferentes. Por exemplo, a substância da nossa saliva, por exemplo, não é H2O pura. Uhum. Inclusive está contaminado com vários organismos que ajudam o nosso, nossa digestão. Então a gente vê que tudo é um organizado de moléculas. E a ciência, mais profundamente ainda, diz que é prótons, elétrons e nêutrons. Se você pegar dois átomos de elementos diferentes e olhar para o que ele é feito de 3, sempre desses elementos, vai estar sempre presente. E cada vez mais profundamente a gente descobre que, na verdade, tudo é um organizado. Né? Tudo é feito da mesma coisa, só muda a organização. Então, esses antigos tiveram uma ideia muito próxima do que a gente tem hoje. O átomo é grego, né? O átomo é grego. Já vamos chegar lá. Isso foi um pouquinho depois do auge do Aristóteles. Então a gente teve aí, por exemplo, tanto o Anaximandro quanto o Anaximenes, eles tiveram a ideia de que o mundo existia a partir dos elementos. E foi uma ideia bem interessante, que inclusive espalhou. Se você pesquisar um pouquinho sobre a história do mundo antigo, o que eles acreditavam do que o mundo era feito, você vai ver que muitas civilizações acreditavam, justamente por causa dos gregos, que o mundo era composto de 4 elementos. Os básicos, os conhecidíssimos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E essa ideia era justamente, partiu dessa ideia grega. A gente tem algumas sofisticações, como por exemplo lá no tautoísmo e outras culturas influenciadas. A gente tem os 5 elementos, que é água, fogo, terra, ar e ferro. Aí você tem também uma ideia mais japonesa, a japonesada, você também tem o raio, né? Você não tem o ferro, em vez do ferro você tem o raio. E, enfim, teve Heráclito, se não me engano. Heráclito, ele teve a ideia de... Se não me engano, ele pensava que o mundo era dividido em opostos. A gente pode pensar, a gente pode observar, por exemplo, existe céu e terra, quente e frio. Que brilhante! Como é que pode? Bom e mal. Anos antes de Cristo. E ele entendia, por exemplo, quando ele olhava para os elementos, ele achava que existia essa organização estava presente nos elementos. Então a gente, por exemplo, obviamente a terra e o ar são opostos. E o mundo existia não nos opostos especificamente, mas na transitação entre os opostos, né? Não existiria o perfeito oposto. Tudo que existe ali está entre 2 extremos. Não existe um puro mal, não existe um puro bem, por exemplo, né? Existiria a transitação entre os dois. Não existiria pura terra e o puro céu, existiria a transitação entre os dois. Então ele trazia essa ideia. E aí a gente chega no primeiro pensador que revolucionou a filosofia, que foi o Parmênides. Que se a gente parar para pensar, Parmênides foi genial, e ao mesmo tempo foi estranho, foi um louco, porque você separando a parte boa da contribuição dele é uma coisa. Agora, se tu pegar o pensamento dele puro, tu vai ver que ele era meio... não tava muito
Ele não foi tão sensato quanto os outros filósofos, mas Parmênides entendia que o mundo existia uma coisa que não estava batendo, que é a diferença entre o ser e o não ser. O que nós somos e o que nós não somos, o que os objetos são e o que eles não são. Que ele acabou fazendo uma confusão danada, mas foi a primeira ideia que surgiu sobre definição. O que compreende o ser, o que compreende os objetos, que também está incluindo aí o início da ontologia. Que hoje a ontologia ela é nada mais do que o complexo de definições que os objetos podem possuir, palavras podem possuir, correlação entre objetos e palavras. A gente tem a camada semântica, por exemplo, do Google, que é chamada de ontológica, que está ali. Todas as palavras que o Google pesquisa, ela tem ligações com termos e com expressões e com ideias. Os programadores e ontólogos se reúnem para conseguir fazer, para refinar a camada de pesquisa do YouTube, justamente baseado nas tendências e outras coisas. Ou seja, a ontologia hoje ela tem uma utilidade prática, né? E sempre está ligado com definição. E ele queria entender o Parmênides queria entender o que era e o que não era. O que os objetos eram e o que os objetos não eram. Só que ele fez uma confusão. Ele falou assim, bom, se as coisas são e não são ao mesmo tempo, então como as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo? Se elas são e não são ao mesmo tempo, então tem alguma coisa errada. Alguma coisa na compreensão humana tá errada. Aí começa uma confusão na parte dele, mas que contribuiu, pelo menos... Foi uma contribuição para o início do pensamento, que a gente pode chamar aí também de... início do pensamento lógico. Porque ele tinha X e não X. Tudo que um objeto é a X1. Tá ali incluir todas as características. Tudo que o objeto não é tá em X2. Daí tudo que o objeto não é, ou seja, um infinito, né? Seria um conjunto infinito de possibilidades que ele não é. E ele queria tentar mostrar que não, na verdade o pensamento humano que é falho, os sentidos que é falho, que na verdade a existência ela é uma só, ela é perfeita, ela não pode ser... ela não pode ser imperfeita, né? Daí ele entendia que o mundo, o universo era uma esfera, e que dentro da esfera de tudo que existia, e o que havia fora, tudo que não existia, não podia misturar. Enfim, ele fez uma lambança, mas que deu início também ao pensamento cético. Caramba. De não acreditar simplesmente nos nossos sentidos, ou seja, haver uma desconfiança de que há alguma coisa errada. Caramba. Mas é claro, muito rudimentar, Parmênides tem uma teoria complexa, e digamos assim, ineficiente, mas que teve essa contribuição. Depois é que veio Sócrates. Aí a gente antes de te interromper, antes de continuar, quem alcunhou o nome filosofia foi Pitágoras, certo? Olha, eu não tô me lembrando direito, mas o Pitágoras, ele realmente teve grandes contribuições para a filosofia, porque, se eu não me engano, ele foi um dos filósofos que fez uma viagem, certo? Através não sei se foi da Grécia, ele saiu para fora da Grécia, mas que reuniu conhecimento de outros pensadores. E se você for dar uma olhada, tudo que nós conhecemos como ciência hoje tem sua origem na Grécia. Sim. A história, nós temos o Heródoto de Halicarnasso, nós temos o Hipócrates na área da medicina, que acreditava que a loucura vinha do fígado. E é muito brilhante porque esses gregos antigos tentavam explicar tudo, Sim. mesmo num erro, mas eles fizeram grandes contribuições. Nossa última conversa, falamos como a filosofia influenciou a psicologia. Sim, verdade. Até mesmo o Sócrates e o Aristóteles fizeram também contribuições à psicologia. Certo? E continua. Aí depois de todo esse rolo, se não me engano foram eu não lembro o nome da cidade, mas havia um movimento inicial do ceticismo, a gente nem tem como dizer que eram céticos, né? Eles não tinham esse nome ainda, mas que começaram a duvidar sobre a percepção humana. Por exemplo, uma coisa que eles perceberam o atleta que corre infinitamente. Então, um atleta corre do ponto A até o ponto B. Só que se você pegar esse caminho inteiro, certo? Do ponto A até o ponto B, você divide no meio e você tem metade desse espaço, certo? Então ele corre até a metade desse trajeto, beleza. Da metade do trajeto até o final, você pode partir no meio de novo. Então ele anda até aquela metade ali.
Naquele outro espaço que sobrou, ele corre até metade. Corre até metade. Nossa. Aí eles tiveram a ideia, mas se você consegue pegar um espaço e dividir ele infinitamente, então qual que é o critério que você tem pra definir o espaço que existe entre o ponto A e o ponto B? É um espaço infinito. Como é que você consegue percorrer um espaço infinito? Você vai fazer divisões de cada parte? Nossa, que absurdo. Então aí começa, eles estão fazendo um desafio pra matemática aí. Um inicial desafio, inclusive pra física. Definir o que é um espaço entre o A e o B. Se ele é infinito, se ele pode dividir infinitamente, qual é o critério que a gente vai ter pra definir esse espaço, entende? Se ele pode ser dividido infinitamente. Então começa uma luta entre os céticos rudimentares e a filosofia. Inclusive, é claro, tudo a partir da ideia do Parmênides de que existe alguma coisa errada aí na nossa percepção, porque é meio esquisito você pensar que algo é e não é ao mesmo tempo. Ou ela é ou ela não é, certo? E é claro, tudo isso foi ultrapassado quando chegou aí os pensamentos socráticos, que começou a falar não sobre o mundo, mas sim sobre o homem. É isso aí. Então, estamos numa época que o homem só vai se perceber como homem a partir da queda de Constantinopla. Né? Então, primeiro é o cosmocentrismo, teocentrismo, até depois chegar no antropocentrismo, que é totalmente... A Idade Moderna é totalmente influenciada na Antiguidade. Da Antiguidade. Tanto que eles querem retornar os valores da Antiguidade clássica. Exatamente. E o que a gente tem aí a partir de Sócrates? A gente começa a ter a maêutica, que é muito interessante, tá? Pro ceticismo é muito bom. Pra você ter um ceticismo, é que assim, muitos podem não entender. Mas o ceticismo nada mais é do que você ter uma dúvida, manter-se uma dúvida perante todas as informações que chegam pra você. Aí você tem o ceticismo extremista, que é criticado pela teoria do conhecimento, pela epistemologia. E a epistemologia tenta construir uma base forte e firme para a gente entender o que seria o conhecimento, justamente para derrubar o ceticista extremo. Então a gente tem a partir disso a gente tem surge aí uma premissa para o ceticismo e o ceticismo extremo. O ceticismo saudável, que a gente pode trazer hoje, que todo mundo deveria ter, é o senso crítico. Exatamente, não acreditar em tudo, fazer uma triagem de tudo que você lê. Exatamente. Porque o que mais precisa hoje é você ter uma noção de que nem tudo que você está vendo na internet é verdade. Pode ser fake news, nem tudo que você está vendo no jornal é verdade. Tem que se perguntar qual a intenção desse discurso. Continue, por favor. E o que a gente tem, então, além da maêutica com Sócrates? Principalmente foi a maêutica. Mas essa ideia inicial aí, digamos assim, do criticar de maneira substancial, certo? Não simplesmente... A gente tem uma diferenciação entre falar mal e a crítica. A crítica não necessariamente é falar mal. A crítica, ela é exteriorizar características daquilo que você está observando. Então você pode exteriorizar características boas ou ruins. É uma observação. Mas a gente tem que lembrar por que se fala tanto da crítica de uma maneira negativa. Porque a maior utilidade da crítica é exteriorizar características ruins, que precisam ser trabalhadas. Se falar só de coisa boa, ok, beleza. Mas a principal utilidade da crítica é enxergar o defeito, para você corrigir ele. E é claro que a crítica positiva, ela pode ser boa por um reforço positivo, para você exteriorizar coisas que devem se repetir. Coisas boas que, por exemplo, que uma pessoa deve continuar fazendo, né? Isso acontece muito, por exemplo, de uma maneira, digamos assim, indireta, quando existem prêmios. A premiação, ela é uma maneira positiva de crítica, porque você está recompensando algo que você quer que se repita. Na ideia, por exemplo, do grego, virtudes que você quer que se reproduzam numa sociedade. Digamos assim, a virtude só passa a ter uma ideia parecida com os dias de hoje, como, digamos assim, traços positivos de personalidade, a partir, isso é uma definição meio vaga, mas que dá para entender melhor, a partir de Aristóteles. Porque antes a virtude seria características físicas, o cara que corre bem, o cara que dá um bom discurso. Isso. Tanto que as Olimpíadas é buscar a soma de todas as virtudes, e aí você ganhava lá aquele louro de glória
e você se destacaria numa multidão. E isso é bacana porque foi o Aristóteles que trouxe essa noção de virtude. A noção de virtude. Como de valores que conhecemos hoje. Isso. Porque isso é importante, porque se você acreditava que antes a virtude era ser forte ou a virtude era correr bem, né, é muito mais tendenciosa antes, e hoje realmente você tem uma visão muito mais abrangente, que a virtude ela pode ser a soma dos valores que você pode alcançar ao longo da sua vida, ou você pode adquirir, e a virtude é que te torna especial, te torna diferente. Pode continuar, por favor. Então, continuando a falar aí, mas que época a gente tá agora, mais ou menos? Eu acho que a gente tá mais ou menos ali, período clássico, já com final, porque o Sócrates, na verdade, tudo que se escreveu sobre ele, quem escreveu foi Platão, né? Sim. Né? Acho que nós estamos no período clássico ainda. Período clássico. Mas o ano seria mais ou menos... o ano, cara, 300 de Cristo. 300. Então a gente passou aí mais ou menos 100 anos de filosofia. A filosofia ela era dividida em escolas. Então as escolas eram onde que elas se localizavam em cidades. As escolas levavam o nome da cidade. Né? Quando a gente fala da área de Mileto era a região onde ele morava. O Heródoto de Halicarnasso, que ele nasceu em Halicarnasso, né? Isso. Outros. E a matemática foi uma outra grande influência dos gregos, né? Já vamos chegar lá, calma. Vamos ver. Voltando a falar sobre Sócrates. Hoje a gente tem uma ideia assim no historicismo, e a filosofia não pode deixar isso de lado, e ela respeita todas as outras ciências. Portanto, ela leva em consideração também os valores historicistas. Então, quando a gente fala sobre qualquer autor, vocês têm que saber que é um aglomerado de informações que a gente filtra. Então, não está especificando em um livro específico. Às vezes vem de um livro, às vezes a única informação que a gente tem é um livro. Mas, geralmente, é um aglomerado, tanto de relatos da época, ou seja, documentos que não são feitos pelo autor, mas que indicam que aquela pessoa existiu, como no caso a escrita de Platão falando sobre Sócrates, é uma das, digamos assim, fontes que a gente tem. E outra coisa que nós temos também relatos de pessoas que conviveram com Sócrates, como, por exemplo, se não me engano, Xenofontes, que foi um general, né? Xenofontes, que foi um general, que tem lá o relato dele sobre Sócrates. Xenofontes e Sócrates lutaram juntos na guerra. O Sócrates lutou na guerra. Nossa, mas qual guerra seria essa? Eu não tenho certeza, mas eu não sei se Sócrates chegou a entrar em combate. Porque na época do Aristóteles, do Alexandre, foi a guerra do... Acho que talvez tenha sido a guerra dos 300, na guerra das guerras médicas. Sim. Olha que louco. Eu não sei se ele chegou a participar da guerra em si, né, da batalha, mas ele estava lá junto com Xenofontes. Xenofontes conta que ele era um exemplo de cidadão grego. Ele era um exemplo, o maior exemplo de cidadão grego. E muito tem-se a crescer, Xenofontes está correto, é que na verdade foi um golpe político, que ninguém gostou da postura de Sócrates como um crítico, porque fazia o jovem repensar os valores gregos. Nossa! E na verdade eles viam isso como uma maneira de corromper a juventude. Eles acusaram ele de várias coisas, de heresia, de corromper a juventude, entende? Então mas assim, segundo Xenofontes, a postura maiêutica do Sócrates não tinha nada a ver com isso, né? Mas só de você ter relato de alguém, pra história isso vale muito. Já vale muito. O relato de alguém que conviveu com ele. E vamos lembrar que a Grécia, pessoal, é um grande colcha de retalhos, onde havia várias cidades-estados, tá? Totalmente diferentes umas das outras. As mais importantes eram Atenas, né? A terra da filosofia, né? O berço das artes. Você tem Esparta, você tem Corinto, você tem Tebas. E aí são mais de 300 cidades-estados que possuem em comum a religião, os valores, a tradição, a língua, o comércio, né? Só que eles se viam... o bacana das cidades-estados gregas é que eles tinham uma independência. Cada cidade é como se fosse um país, entende? Então, a Grécia ela vai ser fortemente influenciada por essa filosofia do período socrático. Continua, por favor. A gente divide assim, a idade... essa idade é clássica, né? Clássica. Mas na filosofia, antes do Sócrates e depois do Sócrates. Então, quando a gente chega em Sócrates, quando começa a falar sobre o homem, a gente fala de período pós-socrático. E nesse período, digamos assim, os relatos de Sócrates
são importantes para a gente tentar criar a figura de Sócrates e o que ele pensava, né? Então, entende-se que Sócrates iniciou, por exemplo, o pensamento da virtude, do questionar a virtude, que depois pode ter sido influência para Aristóteles. Porque ele achava assim, não, as pessoas diziam para Sócrates que, não, olha, Sócrates, você é um homem de grandes virtudes. Aí Sócrates pensou, não, os possuidores das grandes virtudes são os especialistas em suas áreas. Isso é interessante. Depois ele foi nos especialistas e tentou conversar com eles filosoficamente. E ele chegou à conclusão, não, calma aí, essa definição de virtude tá estranha. Eles não me parecem pessoas virtuosas. Né? Então aí começou uma crítica sobre o que é virtude, então. É só simplesmente possuir uma faculdade? Né? Isso por si só te torna uma pessoa virtuosa? E aí que começa talvez uma influência para Aristóteles de tentar mudar a definição de virtude. Acabou que ele acaba pagando com a vida dele, né? Sim, tanto que ele critica também os deuses, né? Na mitologia. Mas é puramente cético, né? É puramente cético, porque a ideia de cético não existia. O cético, ele não tá ali pra desautorizar alguma coisa. Ele tá ali pra questionar, até por um resultado de refinamento daquele conhecimento. Mas Sócrates foi mal interpretado, ele achava que o que ele estava fazendo não era tão grandes coisas assim, e no julgamento ele diz, não, eu posso pagar para vocês com algumas galinhas, porque ele era criador de animais, e isso enfureceu os juízes, porque eles achavam que não, Sócrates estava fazendo uma coisa que realmente mexia com os nossos interesses, e ele ter falado dessa maneira enfureceu os juízes que condenaram ele à morte. Isso. E uma coisa extremamente importante vocês entenderem, tamanho da honestidade do grego é que ninguém executava um outro. Não se executava um outro grego. E é uma saída, e é de certa forma, até ideologicamente, a ideia de tirar a sua vida. É melhor eu tirar a minha vida do que outrem, porque você está me tirando a oportunidade de eu fazer isso. E é uma saída de mestre, você vai ver grandes personagens da história que vão tirar a sua vida para que outrem não faça isso. Exatamente. E possa profanar aquele cadáver, né? Isso. Então é interessante, porque aí você vê a honestidade do grego. O Sócrates fez questão, diz a lenda, que deram todas as oportunidades. O povo amava Sócrates. Foi uma decisão puramente jurídica. A gente vê que foi um ataque político mesmo. Deram todas as chances para Sócrates fugir do país. E o que ele fez? Não, que ele é um grego, que deve, como grego, vivendo na Grécia, deve-se fazer a lei do grego. Ele levava extremamente a sério a democracia. Então, como aquilo ali foi julgado por pessoas escolhidas pelo povo, e o resultado era aquele que seria o desejo do povo de alguma maneira, a gente pensando aqui. Nossa, ele aceitou como... Entendeu? Então, vontade do povo. Então é óbvio. Se a gente pensar assim, né? Se a gente parar pra pensar, se realmente nossos representantes estão ali, não tem como não ser, entende? Porque assim, o grego ele se entendia como um povo, um pensamento só, como uma, né, identidade só. Então, é claro que ali eles não foram exatamente eleitos, porque na Grécia a justiça ela é feita de uma maneira interessante, por isso que tem aquela ideia de a justiça é cega, que trocava-se aleatoriamente os juízes. É claro, a elite, né, que participava, o povo participava de outra maneira, então a elite era sorteada, e se você fosse sorteado, você tinha que participar do julgamento. Aí você tinha o júri popular. Caramba, desde essa época. E os juízes. E aí, pessoal, não deixem de acompanhar a continuação desse vídeo, porque a história está muito bacana de ser conversada aqui. A filosofia ela é muito mais rica. O Sócrates vai deixar grandes marcas na memória de Platão. E no próximo vídeo você confere nossa continuação com Kingsley. Valeu aí.